Unit 4. Are you doing? Se você está seguindo a sequência do livro, já percebeu que o que muda da unidade 3 para 4 é apenas o verbo to be, que vai agora mudar de lugar, porque a frase é interrogativa. Aquela informação importante lá da primeira que eu disse, guarde bem essa informação, verbo to be é verbo auxiliar. Por que eu digo isso? Porque depois, quando não houver to be, basta colocar o auxiliar daquele tempo verbal e ele vai ter o mesmo papel do verbo to be. Vai fazer a mesma coisa que o verbo to be. Todos os auxiliares se comportam da mesma maneira, tá? Então, o que nós temos aqui? Are you doing? Observa que alguém trocou de lugar. Quem trocou de lugar? O are. O to be, que antes era aqui, depois do sujeito you, né? Ele volta, né? Do pronome you, ele volta, quer dizer, ele sai do lugar dele, que é antes do verbo principal com ing, e vai para frente do sujeito, simplesmente porque é uma frase interrogativa. Além de entonarmos a frase para a pessoa saber que é uma pergunta, nós trocamos a posição do auxiliar. Então, I am doing, he is doing, she is working, it's going, we are staying, you are going, they are working, seja lá o que for aqui, a estrutura é a mesma. Ó, o sujeito da frase, o verbo auxiliar e aqui o verbo principal. Por que ele virou auxiliar? Porque eu tenho dois aqui, ó. To be antes do do, to be antes do work, to be antes do go, to be antes do stay. O verbo principal, do, work, go e stay. Todos com ing porque é continuous, né? São coisas temporárias. Bom, para fazer pergunta, am I doing? Is he working? Is she working? Is it going? Are we doing? Are you staying? Are they working? Certo? Tanto que a pergunta dela, lembrando que aqui no exemplo tem ainda uma question word, aí vai começar a sequência, ó. Are you doing? Só que daí fica voando a frase, né? Você está fazendo, só que ela quer saber what are you doing? O que você está fazendo? Certo? Então essa é a frase. E aqui nos exemplos, are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Você está se sentindo bem? Sentir, né? Feel. Sim, estou bem, obrigado. Is it raining? Yes, take an umbrella. Né? Está chovendo? Sim, leva um guarda-chuva. Why are you wearing a coat? It's not cold. Né? Por que você está usando, ou usar no corpo aqui, ó, vestir, wear, né? Porque você está usando casaco, não está frio. What's Paul doing? He's studying for his exams. Né? O que o Paul está fazendo? Ele está estudando para as provas dele. What are the children doing? They're watching TV. O que as crianças estão fazendo? Estão assistindo TV. Look, there's Emily. Where's she going? Olha, lá está Emily. Onde ela está indo? Ó, o is aqui, contração com where. Na frente do sujeito. Ó. Who are you waiting for? Por quem você está esperando? Are you waiting for Sue? Você está esperando a Sue? Certo? Então, o to be que antes estava depois do sujeito, ele vem para frente. E o verbo sempre com ing. Vamos ouvir essas frases aqui da letra A. Are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a coat? It's not cold. What's Paul doing? He's studying for his exams. What are the children doing? They're watching TV. Look, there's Emily. Where's she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Sue? Are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a coat? It's not cold. What's Paul doing? He's studying for his exams. What are the children doing? They're watching TV. Look, there's Emily. Where's she going? Who are you waiting for? Are you waiting for Sue? Ok? Letter B, study the word order. Estude a ordem das palavras, tá? Word é o nome do software lá, Word, do pacote Office, né?
a palavra palavra, né? Então estude a ordem da palavra ou das palavras. Aqui diz assim, is, are, mais o subject, sujeito, que é he, Ben, they, those people, seja lá quem for, mais o verbo com ing. O que nós estamos prestando atenção desde o início dessa lição. Então aqui, is he, is Ben, are they, are those people, e o verbo work in, go in, né? Então, where is he working today? Where is Ben working today? Não, o que não, quando diz not, quer dizer, não dá para fazer o que? Is working Ben, porque não são os dois verbos que vêm para frente do sujeito, somente o auxiliar, o be, neste caso, tá? Where are they going? Né? Ó, are they going? Where are those people going? O que não dá para fazer? Where are going those people? Esse cara não pode mudar de lugar aqui, ó. Essa turma aqui, esses verbos principais da frase, eles não podem sair do lugar deles. Eles têm que ficar onde eles estão. Quem que muda de lugar? O auxiliar, o be. O be sempre vai ser auxiliar da frase onde ele se encontra. Certo? Então vamos ouvir as frases. Is he working today? Is Ben working today? Where are they going? Where are those people going? Is he working today? Is Ben working today? Where are they going? Where are those people going? Ok? Letter C, short answers. Já falei das short answers, já sabemos o quê? Que a resposta curta é dada sempre com o verbo auxiliar e não com o principal. Por que eu digo isso? Porque geralmente nós, a nossa língua aqui, a gente responde com o verbo principal. Você está trabalhando? Sim, estou trabalhando, né? Você gosta de tal coisa? Sim, eu gosto. Quando não tiver to be na frase, a gente vai falar o verbo de ação e não auxiliar. Para eles é sempre o auxiliar, ó. Is he working? Yes, he is. Né? Are they going? Yes, they are. Então, yes, I am. Yes, he is. Como eu já falei em outra lição, não pode fazer contração quando a resposta curta for afirmativa. Já no negativo é o oposto, tem que fazer contração e temos duas possibilidades. No, I'm not, que é o único que não tem duas possibilidades. Os outros sim. No, he's not. No, she's not. No, it's not. No, we're not. No, you're not. E no, they're not. Se eu não gosto de fazer a contração do sujeito com o be, eu posso deixar o sujeito sozinho e fazer a contração do be com a palavra not, que aí vai ficar no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, no, we aren't, no, you aren't e no, they aren't. Certo? Respostas curtas. Olha os exemplos aqui. Are you going now? Yes, I am. Is Ben working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Ou no, it's not. Tá? Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They're staying with me. Seus amigos estão ficando no hotel? Não, não estão. Eles estão ficando comigo. Resposta curta, só o verbo auxiliar, que no caso é o be. Vamos ouvir a letra C. Are you going now? Yes, I am. Is Ben working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They're staying with me. Are you going now? Yes, I am. Is Ben working today? Yes, he is. Is it raining? No, it isn't. Are your friends staying at a hotel? No, they aren't. They're staying with me. Ok? Unidades relacionadas com essa. 3. What are you doing tomorrow? 25. Questions 44 and 47, caso você queira seguir esta linha aqui. Ok? Então, now it's time to do the exercises and then watch the next video to correct them. Thank you for watching.